Agora em novembro rolou mais um GP Brasil de Fórmula 1, que nesse ano foi marcado pela despedida do brasileiro Felipe Massa. Isso significa que no ano que vem a gente não vai mais ter conterrâneos na pista, a não ser que uma surpresa aconteça, né? Mas deixando essa parte da história de lado, vamos falar de outras curiosidades sobre a Fórmula 1. Você sabia que as tecnologias desenvolvidas nas pistas fazem parte do seu dia a dia bem mais do que você imagina? E você tá aí falando, ai Joy, mas eu não entendo nada de carro, então fica ligado que você vai descobrir que esse papo vai bem além da indústria automotiva. E para ilustrar melhor isso, a gente separou 6 inovações que apareceram na Fórmula 1 e depois chegaram bem pertinho de você. Em um esporte que cada milésimo de segundo é essencial, um erro humano pode colocar tudo a perder. E eles eram bem comuns nos velhos tempos da transmissão convencional, com pilotos a mais de 250 km por hora errando na mudança de marcha ou na pisada na embreagem, colocando toda uma corrida a perder. Foi por causa disso que nos anos 70 a Lotus começou a desenvolver um sistema que usava botões em vez de alavancas. O trabalho não deu muito certo na época e foram mais de 15 anos até que o primeiro carro de corrida com essa tecnologia aparecesse. A Ferrari F1 640 de 1989 introduziu a marcha semiautomática, sem embreagem e com o famoso câmbio borboleta. Pilotada por Nigel Mansell, ela ganhou a primeira corrida daquela temporada no Brasil, mas uma série de problemas impediu que continuasse a trajetória de sucesso. Ainda assim, essa tecnologia é comum hoje em dia e está presente em praticamente todas as categorias do automobilismo. Carros de passeio também contam com câmbio borboleta, e a invenção ainda abriu caminho para a criação das primeiras transmissões automáticas, também muito comuns hoje em dia. Mais uma vez, a gente está falando de milissegundos que podem fazer toda a diferença. Analisando os dados dos pilotos, engenheiros da Porsche perceberam que apertar um botão para dar a partida é bem mais rápido que girar uma chave. Nascia assim, nos anos 80, a ignição por botão, que foi testada inicialmente nos carros da McLaren, chegando a praticamente todas as equipes na década seguinte. Aqui vale uma curiosidade bem interessante. Ao contrário do que a gente está acostumado nos carros de passeio, que a ignição fica à direita do volante, os botões de partida nos carros da Fórmula 1 e outras categorias ficam à esquerda. Assim, o piloto pode ligar a máquina com uma das mãos e engatar a primeira com a outra, partindo rapidamente e ganhando vantagem na largada. Agora o papo fica um pouquinho mais técnico para você entender porque todo o conforto, ou boa parte dele, que você sente quando anda de carro hoje, existe graças à Fórmula 1. Na década de 90, quando sensores e computadores ainda começavam a tomar conta da categoria, a Williams desenvolveu um sistema de suspensão ativa, que alterava o acerto do carro a cada curva do circuito. A tecnologia foi uma das grandes responsáveis pela vitória da Williams em 1993, o FW15C, considerado até hoje um dos carros de corrida mais sofisticados já construídos. Era como se o piloto Alan Prost, campeão daquele ano, estivesse usando um cheat para se dar bem. Então a Federação de Automobilismo baniu todo tipo de ajuda eletrônica nos carros a partir do ano seguinte. Hoje em dia, a suspensão ativa está presente em praticamente todos os veículos que rodam pelas ruas, garantindo maior conforto para os passageiros de acordo com o estado da rua e do asfalto, é claro. A tecnologia também pode ser usada em mecanismos de segurança, por exemplo, dando mais firmeza ao volante em uma freada de emergência. Falar que o desenvolvimento de pneus de corrida também influencia no seu carro é meio óbvio, né? Mas e se eu dissesse que essa tecnologia também pode estar no seu sapato? Sabe aquelas ranhuras que tem nele? Então, é mais uma herança da Fórmula 1 e da necessidade de correr na chuva. Em corridas secas, os pneus são lisos, mas quando está chovendo, eles são substituídos por compostos que possuem diversas ranhuras, como uns caminhos e um mapa que servem para manter o veículo grudado no chão e evitar a aquaplanagem. Para quem não sabe, ela acontece quando a água forma uma lâmina sobre o asfalto, fazendo com que o carro perca completamente o controle. Hoje é como se os carros de passeio usassem um pneu de chuva permanente, já que não dá para trocar tudo de acordo com o clima, né? Principalmente em lugares como São Paulo. E você só não escorrega aí no sapatinho que está no seu pé e cai no chão quando anda debaixo de chuva por causa dessas ranhuras. A parada nos boxes é quase um balé. Cada engenheiro tem sua função específica que deve ser realizada no menor tempo possível. E é bem bonito ver como 4 pneus são trocados em poucos segundos. E
E um grupo de médicos lá de um hospital de Londres também gostou muito disso tudo e resolveu pensar em como aplicar essa sincronia no seu trabalho. Em 2006, os profissionais pediram ajuda da Ferrari e da McLaren para desenvolverem juntos um sistema que tornasse mais ágil a troca e a entrega de instrumentos e equipamentos durante uma cirurgia de alto risco. Essa união deu certo. Erros de comunicação e confusões durante as operações foram reduzidas em 40%. E nos últimos 10 anos, centenas de vidas foram salvas pelos segundos extras que os médicos ganharam com o uso do sistema. A gente está caminhando para um mundo super conectado, né? Em que até mesmo sua condição de saúde pode ser monitorada à distância pelos sensores. Essa é uma outra onda iniciada pela Ferrari nos anos 90, quando começaram a utilizar esses pequenos dispositivos nos carros para acompanhar todos os dados durante uma corrida. Vamos lembrar que a ajuda eletrônica é proibida, mas a presença de dispositivos para análise não. Hoje, carros de Fórmula 1 são como computadores sobre rodas, capazes de entregar absolutamente todos os dados do seu funcionamento aos engenheiros. Já a McLaren é uma das pioneiras na aplicação disso no mundo real. A escuderia foi a primeira a, no começo dos anos 2000, mais ou menos, aplicar esse tipo de tecnologia também em aparelhos médicos como marca-passos ou bombas de asma. Depois foi a vez de cuidar das crianças com dispositivos pediátricos e depois expandir tudo isso ainda mais, levando os sensores para equipamentos ortopédicos e UTIs móveis. Hoje os sensores estão em tudo, desde o seu celular até uma plataforma de petróleo, graças, em parte, a um conceito que começou lá na Fórmula 1. E aí, curtiu o tema de hoje? Então deixa sua opinião aqui nos comentários e não esquece de falar o que você quer ver no próximo Top Tech. Beijo!